Gente, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ouvir a professora Maria Célia falar de terapia hormonal no climatério. Há diferenças entre as vias? Professora, muito obrigada, seja bem-vinda, vamos aprender um pouquinho. Obrigada. Há diferença entre as vias de administração? Então é isso que eu vou responder aqui nesta aula. Então, diante de uma paciente com todos esses sintomas que aparecem tipicamente no climatério, nós fazemos a pergunta: em qual dessas condições há indicação de terapia hormonal? Então, as indicações clássicas já são bem conhecidas: sintomas vasomotores e síndrome gênito-urinária da menopausa. E o objetivo da terapia hormonal é melhorar a qualidade de vida. Em 2016, houve um consenso global sobre terapia hormonal e, a partir daí, foi indicado que quando a mulher apresentava um risco alto de fratura óssea ou osteoporose, a terapia poderia ser iniciada na pós-menopausa até menos que 60 anos ou até menos de 10 anos de pós-menopausa. Então, na publicação de 2017 do NAMA, Sociedade Americana de Climatério, foi incluída, então, essa indicação. Então, agora nós podemos fazer terapia hormonal para prevenção de perda da massa óssea e redução de fraturas na pós-menopausa. Esse consenso foi endossado por 32 sociedades de climatério e menopausa no mundo inteiro. E aqui nós estamos representados. Então, diante de uma mulher com sinais de hipoestrogenismo no climatério e deseja terapia hormonal, nós devemos iniciar a terapia, porque já está comprovado que a terapia é o melhor tratamento para ondas de calor e para a correção da atrofia vaginal. A terapia hormonal reduz a frequência dos sintomas vasomotores em até 75% e reduz significativamente a gravidade dos sintomas. A partir daí, nós temos que ver, tem contraindicação? As contraindicações absolutas são bem conhecidas: câncer de mama, de endométrio, sangramento uterino de causa desconhecida, doença hepática grave, ativa, tromboembolismo, doença coronariana, AVC, porfiria e demência. Se a paciente não tem contraindicação, então temos que iniciar a terapia hormonal. Quais são os esquemas terapêuticos que nós vamos fazer? Então temos que fazer uma pergunta: tem útero? Se não, fazer só estrogênio. Se sim, deseja sangrar? Se não, o esquema contínuo. Se deseja sangrar, o esquema sequencial. Vamos agora na reposição estrogênica. Então, nós temos a via de administração oral, a transdérmica na forma de adesivo e gel, e creme via vaginal, e o anel ainda não é disponível no Brasil para terapia hormonal. Quando a paciente ingere um estrogênio, ele é absorvido no intestino, depois passa para o fígado, e aí 1/3 depois vai ser eliminado e 2/3 vai para a circulação sistêmica e vai para os tecidos que têm receptores de estrogênio. Quando fazemos os estrogênios transdérmicos, ele vai diretamente para a circulação sistêmica, semelhantemente dos estrogênios produzidos pelos ovários. E a partir daí, então, ele vai distribuir para todos os tecidos. Então, quando os estrogênios passam pela circulação enterohepática, então tem o efeito da primeira passagem hepática. Então, nós temos alteração das proteínas de coagulação e inflamação, ao aumento do substrato da renina, com isso, um maior efeito sobre a PA. Essa terapia oral também tem maior efeito sobre o metabolismo lipídico, e os efeitos colaterais citados são os gastrointestinais. Quando fazemos a administração dos transdérmicos, então os produtos são absorvidos dentro do sistema circulatório, então não tem o efeito da primeira passagem hepática.
Então, vão ter menos efeitos sobre as proteínas de coagulação, não aumenta o substrato da renina, menor efeito sobre a PA. Com isso, como ele passa diretamente para a circulação, apresenta menor flutuação dos níveis sanguíneos do que a terapia estrogênica oral, e o efeito colateral é a irritação na pele. Mas a terapia estrogênica transdérmica que nós vamos falar aqui, ela é efetiva? Vocês observam esse trabalho onde mulheres portadoras de fogachos moderados e severos fizeram o tratamento com estrogênio transdérmico 0,75 e 1,5, e vocês observam como que melhora em comparação com o placebo. Quando comparamos a terapia estrogênica oral com a transdérmica, já é bem comprovado que a terapia estrogênica oral causa mais tromboembolismo que a terapia estrogênica transdérmica. Nesse consenso que eu falei anteriormente, de 2016, é citado que vários trabalhos observacionais e meta-análises demonstram que a terapia transdérmica tem um baixo risco para tromboembolismo venoso. Aqui uma publicação clássica de 2009, né, vocês observam a comparação da terapia estrogênica oral com a transdérmica, e vocês podem ver aqui que a terapia estrogênica oral provoca mais tromboembolismo. Então, a terapia estrogênica transdérmica, ela é menos trombogênica que a oral e tem menos risco de TVP, né, e AVC. Com relação à obesidade, vocês observam aqui, só pela obesidade a paciente apresenta um risco maior de tromboembolismo venoso. Então, aqui o MC normal, sobrepeso e obesidade. Então, a obesidade é fator de risco para tromboembolismo. Quando nós associamos o estrogênio oral, vocês observam como que aumenta o risco de tromboembolismo e aqui aumenta mais ainda, né, sobrepeso e obesidade. Quando nós fazemos agora o transdérmico, vocês comparam aqui o risco de tromboembolismo venoso, né, no transdérmico com a oral, e aqui no sobrepeso, e aqui na obesa. Então, vocês observam que a transdérmica tem um risco menor de tromboembolismo na obesidade. Com relação à hipertensão arterial, na terapia estrogênica oral, no acompanhamento, por exemplo, de 6 meses, vocês observam que não houve alteração da pressão com o uso da terapia estrogênica transdérmica. Essa avaliação foi feita no consultório com um exame comum de avaliar a pressão. Quando avaliou a pressão por 24 horas, de 15 em 15 minutos, vocês observam aqui é o controle, aqui é a terapia estrogênica, então aqui é na fase só com estrogênio, aqui na fase de estrogênio e progesterona, vocês observam que pode ocorrer até uma discreta diminuição da pressão. Comparando a terapia oral com a transdérmica, vocês observam que a terapia transdérmica diminui mais essa pressão do que a oral. Então, aqui nós temos 11 casos em 13 e aqui 4 estudos, né? Em 11 estudos. Então, portanto, quando temos uma paciente com hipertensão, a primeira indicação é a terapia estrogênica transdérmica. Se quisermos fazer oral, podemos usar a medicação do estradiol associado à drospirinona. A drospirinona é um progestogênio sintético, né, apresenta uma atividade antimineralocorticoide e seus efeitos são aparentes só dentro de 2 semanas, então nós precisamos saber disso, e os efeitos máximos vão aparecer lá com 2 meses. Com relação às doenças da vesícula, já é bem documentado que a terapia estrogênica causa doença das vesículas. Então, vocês observam aqui nesse trabalho, quando ele compara terapia estrogênica oral pura com a estrogênio com progesterona. Então, vocês podem observar aqui que há aumento do risco de colecistite e colilitíase e, consequentemente, aumento da cirurgia de vesícula. Na terapia hormonal oral de estrogênio,
Essas doenças da vesícula são frequentes devido à primeira passagem hepática. O estradiol, ele causa uma supersaturação do colesterol biliar devido à hipersecreção hepática. Promove a precipitação do colesterol na bile, aumenta a cristalização da bile e promove a redução da motilidade da vesícula biliar. Na transdérmica não tem a primeira passagem hepática, então há um risco menor de doenças da vesícula biliar. Isso já é apresentado em vários estudos observacionais. Com relação aos efeitos da terapia hormonal sobre os lipídios e proteínas, vocês observam assim, aquelas 3 primeiras colunas são terapia oral. Estrógenos conjugados 1,25, 0,625, estradiol 2 mg. E aqui o transdermo 50 microgramas por dia. Então vocês observam que há um aumento maior do HDL quando se faz a terapia oral. E a maior diminuição do LDL também com a terapia oral. No entanto, com relação aos triglicerídeos, vocês podem observar aqui que a terapia oral aumenta os triglicerídeos, enquanto a transdérmica diminui o nível dos triglicerídeos. Portanto, diante de pacientes que têm doenças da vesícula, que têm hipertensão arterial, que é fumante, que tem um risco aumentado de tromboembolismo, obesidade, aumento dos triglicerídeos, então devemos usar os estrogênios transdérmicos. Lembrar, então, que sempre quando vamos iniciar uma terapia hormonal, é necessário pedir o lipidograma para ajudar na definição da via. Então, vamos iniciar agora a reposição estrogênica. Então, aqui é uma publicação da Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia. Então, as doses de terapia estrogênica. Então, vocês podem ver aqui a dose padrão. Estrógenos conjugados 0,625, estradiol 1 mg e o transdermo 50 microgramas por dia. Atualmente tem se discutido muito se não vale a pena diminuir a dose do estradiol. Então vocês observam aqui, estrógenos conjugados, baixa dose, 0,3 a 0,45, meio miligrama de estradiol e 25 microgramas de transdermo. A ultra baixa dose seria 0,25 da estradiol e 14 microgramas do transdermo. Doses mais baixas de terapia estrogênica têm riscos mais baixos de TVP e AVC e redução dos eventos adversos, como massalgia, sangramento uterino anormal. Quando você usa baixa dose, pode levar até 2 meses para o alívio adequado dos sintomas. Então, para aquela paciente que está muito sintomática, isso aqui demora muito tempo para iniciar o alívio dos sintomas. E a ultra baixa dose? Já foi liberado o adesivo 14 microgramas pelo FDA para prevenção de osteoporose. Não foi aprovada essa ultra baixa dose para alívio de sintomas vasomotores, embora pareça ser efetivo em algumas pacientes. O que nós temos feito aqui no nosso serviço? O que nós temos recomendado? Então, a terapia estrogênica oral, 1 mg. Os adesivos, quando a paciente tem condição de comprar, né? O adesivo 50 microgramas 2 vezes por semana, ou o gel. Lembrar que essa formulação já está suspensa, né? Foi tirada do mercado, então nós contamos agora com 0,75 microgramas, ou o sachê do Sandreno. A baixa dose, então, em alguns casos selecionados, nós temos usado meio miligrama de terapia oral, e a transdérmica, então, que sopra para nós, só o sachê. A ultra baixa dose não faz parte do protocolo do serviço. A reposição da progestina, o objetivo é proteção, apenas a proteção do endométrio. Então, nós temos o esquema contínuo e o esquema sequencial, em que usa o progestágeno por 10 a 14 dias. Mas qual é o tempo ideal para usar a progestina? O risco de câncer de endométrio diminui com o aumento dos dias do uso de progestina. Então, o que nós temos feito aqui no nosso serviço? A gente tem usado
o esquema contínuo e sequencial. Parece que o contínuo é melhor na prevenção de câncer de endométrio do sequencial. E, quando fazemos esquema sequencial, usamos progestinas por 12 a 14 dias. Qual a via de administração? Então, você tem via oral, que é a mais usada, o transdérmico, nós só temos em adesivo, não tem gel de progestina. Podemos usar via vaginal, cápsulas e gel, e tem o DIU medicado com levonorgestrel. Sabe-se que a progesterona micronizada tem um menor risco de tromboembolismo venoso que os progestagênios sintéticos. Então, vocês podem ver aqui nesse trabalho, compararam a progesterona micronizada, os derivados pregnanos com norpregnanos. E estes são as que têm mais risco de tromboembolismo. Então, concluímos que quanto mais semelhante à progesterona, menos trombogênico. Só para recordar, a classificação dos progestagênios, aqueles que são estruturalmente relacionados à progesterona. Então, nós temos os derivados pregnanos, mais conhecidos AMP e dihidrogesterona, os derivados norpregnanos, o normegestrel, os estruturalmente relacionados à testosterona, as estranas, que é a noretisterona, a tibolona, os mais conhecidos, as gononas, levonorgestrel, desogestrel, gestodeno, e aqueles que não têm um radical etil, que é o dianogesto e a drospirinol. Segundo a Sociedade Internacional de Menopausa, o risco é maior de tromboembolismo venoso quando se usa alguns progestagênios na terapia oral, e aqui ele cita os derivados pregnanos, mas ele cita aqui também o AMP, que contraria aquele outro trabalho, né? Que fala que o AMP é mais seguro. Quais são as doses e esquemas de progestina? Então, nós temos a progesterona micronizada, que é uma molécula nativa de progesterona, tem nas formulações de cápsulas e gel. Então, a cápsula eu posso usar oral ou vaginal, 100 mg pelo esquema contínuo, 200 mg para o esquema sequencial. E o gel, para uso vaginal, quando se usa o gel a 8%, ele libera 90 mg em cada aplicação. Esse gel é muito usado em fertilização, é menos usado em terapia hormonal, mas pode ser usado. E os progestagênios orais mais usados? A dihidrogesterona e a AMP, 5 mg no esquema contínuo e 10 mg no esquema sequencial. A noretisterona, olha como que ela é mais potente, é 0,5 mg associado em 1 mg, isso é uma apresentação que tem muito conhecida para uso contínuo. E podemos usar outros progestagênios, então tem apresentações, por exemplo, esse esquema contínuo, onde no mesmo comprimido tem o estradiol e a drospirinona, e para usar o esquema sequencial, nós temos esse medicamento, a paciente tem que ficar atenta na coloração das pílulas. A tibolona, a dose padrão é 2,5 mg por dia, então vocês podem ver que até o momento ela não foi liberada pelo FDA para uso nos Estados Unidos. Para uso transderme, nós temos adesivos combinados para uso no esquema contínuo. Então, no mesmo adesivo, você tem estradiol e tem noretisterona. Então, você observa aqui, estradiol com 50, aqui 25, então aqui abaixou a dose da noretisterona. Para o esquema sequencial, nós temos 4 adesivos, que só tem o estradiol, então a paciente vai usar esse adesivo 1 por 2 semanas, depois 4 adesivos 2, que está associado à noretisterona nas próximas 2 semanas. O DIU de progestagênio que nós temos no Brasil é o levonorgestrel. Segundo uma publicação da Sociedade Endócrina, junto com outras sociedades, os Estados Unidos ainda não liberou o uso do CIU na pós-menopausa, embora ele seja usado off-label no país. Em outros países, ele é amplamente usado. A Sociedade de Menopausa e Andropausa Europeia, eles orientam o uso do CIU
na menopausa. No consenso do NAMES de 2017, eles preconizam o uso do CIU. Quais os efeitos benéficos do CIU? Não se observa o efeito sistêmico do levonorgestrel. E ele dá uma proteção contra o surgimento de hiperplasia e câncer de endométrio, principalmente em obesas. Num estudo de caso controle, com mulheres de 50 a 80 anos, em que usou CIU por 10 anos associado ao estrogênio, observou diminuição do risco de câncer de endométrio. E com relação ao câncer de mama, aí tem algumas controvérsias. Nesse trabalho, em mulheres com menos de 50 anos, eles não encontraram aumento do risco de câncer de mama. Mas tem esse trabalho muito famoso na Finlândia, em que eles acompanharam mulheres de 30 até 49 anos, eles observaram uma incidência maior de câncer de mama do que a incidência esperada. E nesse grande estudo de caso controle, em que eles acompanharam mulheres de 50 a 62 anos, eles relatam que o aumento de câncer de mama é semelhante ao risco relatados quando se usa a terapia com estrogênio e progesterona de oral contínuo. Esses autores são grandes estudiosos de CIU. Então, eles falam que esses trabalhos, que eu falei anteriormente, apresentam vieses, fatores confusionais, então, que os resultados são inconclusivos e são necessários estudos adicionais. E aí eles põem uma frase que eu acho muito importante, que é da própria Bayer, que até o momento os dados não são suficientes para confirmar ou refutar o risco de câncer de mama quando se usa CIU associado ao estrogênio. Qual tem sido a nossa conduta aqui no nosso serviço? Então, nós temos preconizados, mais usados, a dihidrogesterona e a MP, 5 mg no esquema contínuo, 10 mg no esquema sequencial. Temos usado muito Suprele, quando a paciente não deseja menstruar, porque é uma medicação que tem no SUS. Indicamos a tibolona quando tem desejo sexual hipoativo. Ela é segunda linha para sintomas vasomotores. Sempre iniciamos com a dose padrão 2,5. Em alguns casos, pode ser passado para 1,5, 1,25. Já a progesterona micronizada e o CIU, embora nós recomendamos, a gente usa menos pelo problema financeiro das pacientes. Com relação aos adesivos, a gente usa também de uso esporádico por questão financeira, mas recomendamos para uso contínuo o estradiol, o adesivo contendo estradiol e noradiosterona, e no sequencial, quando a paciente deseja menstruar, sangrar. Os outros progestagênios orais associados ao estradiol são menos usados, mas são recomendados. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada.